Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu deveria saber depois de comprar uma casa na Inglaterra. Para começar, no último vídeo eu disse até a parte em que a gente pega a chave da casa depois da compra da casa. Pegou a chave da casa, você vai ter que verificar muitas coisas depois que pegar a chave da casa. Por quê? Porque tem um período de garantia essa casa. Se a casa for nova, ela tem um período de garantia. Então você tem que verificar muitas coisas nesse período de garantia para que você possa reclamar para a empresa, para a companhia da qual você comprou, os problemas que você encontrou na casa. Então, pegou a chave, começa a correr o tempo de garantia da casa, sendo casa nova. Se você comprar uma casa velha, usada, você tem que fazer essa verificação no momento da negociação. Então, quando você está ali negociando a casa, você combina com o proprietário da casa, fala que você quer fazer uma verificação da casa, você vai ter que pagar alguém para fazer isso. A pessoa vem e verifica a situação daquela casa velha. Então, ele vai verificar umidade, o sistema de aquecimento, essas coisas. Vai fazer várias verificações na casa. Então, se a casa for usada, você então pode fazer aí esse cheque pagando uma pessoa para que ela verifique a casa antes de você então finalizar a compra e venda da casa, casa usada. Se a casa for nova, você pegou a chave, você tem então aquele tempo de garantia, às vezes é 1 ano, 2 anos de garantia que você tem para fazer todas as verificações que você precisa. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu encontrei muitas coisas na minha casa. Então, assim, eu acho que esse vídeo é um alerta aí para quem tá comprando casa aqui, coisas que às vezes a gente demora para perceber, né? A gente só vai ver às vezes depois de 1 ano, depois de 2 anos, porque quando você tá mudando, é tanta coisa ao mesmo tempo que você tem que fazer. Você tem que mudar as contas, mudar todas as contas que você tem de endereço, é a mudança, é organizar tudo novo, montar móveis, é tanta coisa que você às vezes acaba deixando outras coisas passar despercebida. Então, o quanto antes você conseguir verificar tudo que eu vou te dizer aqui, ou até mais, né, que você conseguir analisar, o quanto antes você conseguir verificar, melhor. A primeira coisa que você deve verificar é o tamanho da casa, fazer a medição do terreno. Por que eu tô dizendo isso? Porque você pode encontrar divergências naquilo que foi vendido e no que você recebeu. Então, faça a medição da casa. Pode parecer uma coisa estúpida, mas faça a medição da casa para ver se ela bate com aquilo que foi ofertado para você na venda. Quando você efetua a reserva da casa, né, da casa nova, quando você faz a reserva, eles te dão uma lista, né, de todos os detalhes da casa. Os materiais que vai ter na casa, os itens que vão ter na casa, tem toda uma descrição. Então, é essa descrição que você tem que comparar com a casa que você vai receber no dia da chave. É aí que você começa a fazer as comparações do que foi descrito na época da reserva, na época da venda e o que você recebeu. A segunda coisa, a primeira é a medição da casa. A segunda coisa que eu aconselho é medir a driveway. Então, se você vai ter uma driveway que você divide com o vizinho do lado, mede o tamanho da driveway. Por quê? Porque eu encontrei aqui muitos casos em que uma driveway é menor do que a driveway do vizinho ou maior do que a do vizinho. Então, na hora de dividir a driveway, eles dividiram errado, eles não mediram corretamente e dividiram ali do jeito que eles achavam. Então, o vizinho às vezes vai ficar com uma driveway mais estreita e você com uma mais larga, ou ao contrário, você com uma mais estreita e ele com uma mais larga. Então, para ser certo, mede também a driveway se você tiver driveway dividida com o vizinho. Se a driveway for só sua, tudo bem. Você já vai comparar na medição que você fizer da casa. Se não, se for dividida com alguém, mede também o seu lado e o lado do vizinho para ver se o tamanho tá igual. O terceiro item que você deve verificar, as paredes da casa. Parece uma coisa besta, né? Mas verifique as paredes da casa. Por quê? Eu encontrei parede torta. Nas escadas da minha casa, a parede de todas as escadas estavam tortas. Então, ela tava assim e fazia uma barriguinha embaixo. Então, ela tava uma parte reta e depois fazia uma pequena barriguinha e terminava um pouquinho mais pra frente. Então, olha o nível da parede.
da casa para ver se tá tudo retinho, se tem alguma coisa que você quer que eles consertem. Então a pintura das paredes também, né? Além aí da parede reta, a pintura, você pode verificar a pintura se tem alguma coisa que você acha que não ficou bem pintado, que tem que ser pintado novamente. O sótão, pega uma escada emprestada com alguém, faz uma verificação do sótão, vê se tá tudo ok, vê se foi tudo colocado, aquelas malhas que eles colocam, se tá tudo certinho, se não tem nada que ficou esquecido, solto lá no sótão. E por último dessa parte, o chão. Verifica o chão. O chão tem que estar retinho, tem que estar liso. Se você for colocar laminados, se você for colocar vinil, precisa estar retinho. Por quê? Porque senão quando você colocar o vinil, vai ficar algumas ondulações de algumas partes que não estão lisas no chão. Então verifica se o chão tá lisinho, porque se a empresa te entregar o chão e o chão tiver com algumas deformidades, quando você pagar a pessoa que vai colocar o chão para você, ela vai te cobrar mais para arrumar aquele chão para ficar reto. Então, verifica antes, reclama para a empresa, fala: olha, eu preciso que isso aqui esteja tudo liso, para quando a pessoa vier colocar o chão, né, que eu comprei, ela não encontre nenhum problema na hora de fazer a colocação. Às vezes fica resíduo de massa no chão. O meu, o que aconteceu, tinha resíduos de massa no chão, sabe? Pequenos resíduos de massa. Então, na hora que colocasse o vinil, aqueles resíduos de massa iam fazer uma bolha no vinil. Então, o que acontece? O vinil não ia durar nada. Quarto item, janelas e portas. Faça a verificação de todas as janelas e portas, se elas estão abrindo corretamente, se está fechando corretamente, se a parte da fechadura tá perfeita. Outra verificação também, se você mudar numa época aí de inverno, perceber se não tá passando alguma corrente de ar na janela. Às vezes a janela pode estar com a parte da vedação mal vedada. Então verifica todas essas coisas que eu disse de portas e janela. Eu encontrei alguns problemas aqui em fechadura, que tava faltando parafuso embaixo, sabe? Aquele parafusinho pequenininho da maçaneta. Aquela parte que segura, eu não sei como é que chama o nome, bate-porta que a gente chama, que eles colocam aqui, também estava errado alguns, estava menor do que a porta, ou seja, a porta não encostava ali. Que mais? Verifica também se a porta tem alguma deformidade, né? Se a porta tá certinha, se ela não tá lascada, se ela não tá com algum problema, porque aí eles têm que trocar a porta. A porta de entrada da minha casa, a parte da caixinha do correio, onde fica ali aquela portinha da caixinha de correio, também não tava muito boa, a parte de inox tava tipo com ferrugem, uma coisinha assim. Aí a gente reclamou, eles trocaram também. Então essa parte que fica do lado de fora da porta de inox, aonde enfia as cartas. A única coisa das portas que eles não vão fazer é que a porta ela vai vir da empresa no tamanho que ela veio e eles vão colocar daquele jeito. Quando você for colocar o piso na sua casa, provavelmente você vai ter que mandar cortar, vai ter que pagar alguém para cortar as portas ou pagar a empresa que vai colocar o piso, se eles fizerem esse serviço, pagar um pouco a mais para que eles cortem a porta, porque como o piso vai subir, a porta vai ficar pegando. Então provavelmente você vai ter que fazer aí, vai ser uma coisa que você mesmo vai ter que fazer, que a empresa não faz, né? No caso que você comprou a casa, a não ser que você compre a casa nova da empresa já com o chão colocado. Se você pagar eles para colocar o chão, aí provavelmente eles vão cortar a porta, porque eles vão ter que te entregar tudo funcionando. Agora, se você for fazer esse serviço fora, né, contratar uma empresa para colocar o chão, você também vai ter que pagar para cortar as portas. Quinto item que você deve verificar: torneiras, vaso sanitário, lavatório, pia da cozinha, balcão da cozinha, armários da cozinha, tudo que já via na casa. Geralmente vem a cozinha, né? Vem os armários, vem o fogão, às vezes. Então, verifica todos os itens com aquela lista que eu falei lá no começo, a lista que é entregue para você do que foi vendido na casa. Faz a comparação dos itens que estão descritos, que tipo de torneira que está descrita ali. Vê se é a mesma que te entregaram a casa. Por quê? Eu recebi uma descrição de torneiras. E quando eu recebi a casa, as torneiras que me entregaram eram torneiras mais simples do que a que estava na descrição da compra. Então, a descrição da compra era aquelas mono, que é um lado frio e um lado quente.
E a que foi entregue para mim era aquela que você tinha, um lado era só quente e um lado era só frio. Então eu reclamei da torneira, por isso que eu tô dizendo, verifica o tipo de torneira que foi vendido e o tipo de torneira que você encontrou na casa. Outra coisa também, a pia, a pia da cozinha, o inox da cuba, já estava tudo arranhado também. Então, verifica isso também. A torneira da cozinha minha também estava errada, como eu disse para vocês aí, era outro modelo, não tinha nada a ver com o modelo que estava na descrição. E o principal fator que eu encontrei na minha cozinha foi que me venderam uma cozinha com o forno embutido do lado da geladeira, e o que me entregaram foi o fogão e o forno embaixo e não tinha a parte da geladeira. A parte do armário para embutir a geladeira na parede não tinha. E na descrição que eu comprei tinha essa parte. Então eles tiveram que colocar o armário de embutir a geladeira na parede. Porque a gente reclamou disso também e tiveram que embutir o forno do lado da geladeira, que era o que estava na descrição de compra. O sexto item a verificar, o jardim. O jardim, olha a grama, a grama tá boa, tá verdinha, não tem nada o que reclamar. Olhou as cercas estão boas, não tem o que reclamar. Também pensei isso. Quando eu comecei a mexer no jardim, a minha sorte foi que eu não demorei para mexer no jardim. Então, no primeiro ano que eu comprei a casa, eu já comecei a mexer no jardim. Eu mesma tentei fazer um canteiro, sabe, no jardim, para plantar algumas flores. E quando eu mexi nessa parte do jardim, que eu fui começar a mexer na terra, a terra tinha muitas coisas, objetos, garrafa, vidro, a terra tava dura, tão dura que eu fiquei pensando, como é que eu vou plantar outras coisas aqui nas outras partes do jardim, né? Não era normal uma terra daquela. E aí a gente reclamou da terra do jardim, que estava muito dura e que estava perigoso, porque eu poderia me cortar ali, porque tinha itens que não deveriam estar na terra, né? Restos de coisas de construção que jogaram ali, foi no meio da terra e jogaram a grama por cima, e aí você só vê quando você realmente vai mexer na grama. Se você puder já entrar na casa e já mexer no jardim, é ótimo, porque assim você já vai ver como é que tá a situação da terra que foi colocada no seu jardim. E verifica, já aproveita e verifica a grama também. O sétimo item a se verificar é o boiler e o termostato. Verifica se está tudo funcionando, se o boiler está funcionando corretamente. Você vai ter aí a garantia, né, durante aquele período, mas verifica, quando você entrar na casa, verifica se está tudo funcionando, o termostato também, que às vezes pode ter algum problema no termostato, você tem que reclamar para que eles venham verificar. E os radiadores também, não esquece de verificar os radiadores, se está tudo funcionando, aquela parte que fecha e abre os radiadores, dá uma verificada, se os radiadores não estão enferrujados ou lascados na tinta. E o oitavo item a se verificar, e o último, da minha experiência, tá? Do que eu encontrei. Você pode encontrar em muito mais coisas do que eu citei aqui. Mas o último item que eu aconselho vocês a verificar também e não esquecer é as ventoinhas de ventilação da casa. Geralmente tem banheiro em algumas casas que não tem janela, então eles colocam aquelas ventoinhas de ventilação. Verifica se aquilo está funcionando corretamente, se precisa trocar, testa bem, tá? Principalmente num período também, dias que estiver ventando muito, vê como que ela se comporta, que modelo que é, porque tem vários modelos de ventoinha, né? Então dá uma analisada e vê se tá entrando muito vento, porque às vezes no frio, dependendo do modelo de ventoinha, também pode entrar muito frio no banheiro pela ventoinha. A última coisa que eu esqueci de citar é que no sótão eu encontrei um problema também. A saída de ar da ventoinha do banheiro, que era embaixo do sótão, não estava ligada, ou seja, a minha ventoinha do banheiro, ela ia pro sótão. Ela não tinha outra parte de tubulação que vai dentro do sótão para fora. Então, essa parte eles não fizeram, eu também tive que reclamar para eles arrumarem. Por isso que eu tô dizendo, não esqueça de subir no sótão e verificar toda a parte do sótão também. Bom, dito tudo isso, verifica tudo, gente. Tenha olhos de águia. Verifique tudo que você puder durante o tempo e o período de garantia da casa. Tudo. Qualquer coisa que você achar que você deve reclamar, reclama. Reclama que eles têm que vir arrumar, consertar ou trocar, porque você não comprou uma bicicleta, né? Você não comprou, sei lá, uma caixa de alguma coisa, um sapato,
Você não comprou isso, você comprou uma casa, você comprou um item que tem valor, né? É o teu dinheiro ali suado que você investiu naquela casa. Então verifica tudo que você puder verificar e reclama durante o tempo aí da garantia. Você tem todo esse tempo para fazer as reclamações e eles virem consertar. Uma última coisa que eu lembrei agora também que eu tive problema foi que os banheiros começaram a voltar um mau cheiro do banheiro. E eles tiveram que vir várias vezes também desentupir a caixa do lado de fora da casa. Tá? Durante esse tempo de garantia, eles vieram umas 2, 3 vezes desentupir essa caixa que fica do lado de fora. Então, presta atenção. É claro que a gente também tomava cuidado em casa, não jogar lenço umedecido no vaso, todo mundo sabe que não pode, a gente só jogava papel higiênico, mas mesmo assim tava tendo esse problema e a gente reclamou todas as vezes e eles vieram e disseram que tinham coisas entupidas lá do lado de fora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que está comprando uma casa na Inglaterra ou que comprou uma casa agora. Compartilhe esse vídeo tem muita importância, gente. É um vídeo extremamente importante aí para quem está comprando casa. Não esquece de curtir e se inscrever no meu canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!